Muitos testemunhos, muitas palavras. Chegou um momento importante, como todo momento é importante, mas o momento de nós celebrarmos de forma oficial o ato de posse do novo pastor dessa igreja, pastor Rubens e sua família, como pastor titular dessa igreja, e pastor Moisés e sua família. Nós queremos destacar um texto sagrado da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Abra só para se acompanhar esse texto sagrado, uma breve palavra para em seguida concluirmos esse ato de posse. 1 Pedro 2, aliás, 5, 2, 3 e 4 diz assim: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores os que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Você pode dizer amém? Amém. A partir desse texto, dessa palavra que é a palavra de Deus, nós dizemos a todos os irmãos, essa palavra se aplica aos pastores, mas ela também se aplica à igreja, porque a ordem de Deus, por instrumentalidade do apóstolo, do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, é que o pastor pastoreie o rebanho do Senhor, que foi confiado a ele, com muito cuidado, com zelo, com esmero, com dedicação. E esse pastorear o rebanho de Deus, que é a igreja, será pastoreada pelo pastor Rubens a partir de hoje, e o pastor Moisés, envolve um chamado, como já destacou aqui o pastor Carneiro, envolve um chamado. E esse chamado, meus irmãos, não é um chamado humano. Ninguém se faz pastor meramente pelos méritos humanos, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, pelos seus anos de estudo. Não se faz pastor assim, embora essas coisas agreguem, sejam importantes. Mas o chamado ele não é humano, o chamado é divino. E é por isso que o pastor que atende esse chamado de pastorear, de cuidar de pessoas, sarar as feridas, orientar, instruir, educar, doutrinar, entende que só resiste às lutas, às intempéries da vida, porque não é um chamado humano, é um chamado de Deus para a vida daquela pessoa. Se fosse um chamado humano, amados irmãos, nós não resistiríamos, porque esse chamado envolve comprometimento. Esse chamado envolve dedicação. Esse chamado envolve compromisso, responsabilidade, fidelidade. Esse chamado envolve suportar as lutas, as batalhas no campo espiritual, no campo da mente, das emoções. Suportar, inclusive, os problemas que surgem, seja no ministério, na família, na vida pessoal. O pastor não pode demonstrar fraqueza, mesmo ele estando frágil, mesmo ele estando enfrentando luta, batalha no dia a dia do ministério, mas ele tem que estar aqui na igreja, forte e resiliente, determinado, porque, como diz o apóstolo Pedro, ele deve ser um exemplo dos fiéis. Agora imagine um pastor fraco, imagine um pastor moribundo, imagine um pastor sem energia, sem ânimo, sem força, sem alegria. Se a palavra de Deus está nos ordenando, pastores, que sejamos exemplo. E aí eu não quero dizer com isso que os pastores são super-homens. Não, nós não somos super-homens. Assim como você adoece, o pastor também adoece. Assim como você enfrenta a sua luta na sua casa, na sua família, no trabalho que você faz, o pastor também enfrenta as suas lutas. A diferença é que esse chamado, que não é humano,
mas que é divino, chamado do Espírito de Deus para se envolver com aquilo que Deus espera, com a expectativa que Deus tem para nós. A gente recebe também a confirmação de que Deus está com aquele com os quais Ele chama para realizar a sua obra. E é por isso que a obra aqui em Brejinho, tantos pastores que por aqui passaram, tantos obreiros que por aqui passaram, cada um deixando a sua marca, cada um deixando a sua contribuição, cada um deixando o seu estilo de administração, o seu estilo pastoral, ela tem dado certo. E ela continuará dando certo, prosseguindo, avançando, crescendo, multiplicando, porque os homens que Deus escolhe para estar aqui têm um chamado. Esse chamado não é do homem, é um chamado de Deus para realizar a sua obra. A gente está entendendo? Diga glória a Deus. Então, esse chamado envolve tudo isso. Muitas das vezes, em muitos momentos da nossa vida como pastor, nós estamos muito fragilizados, mas aqui na igreja, na claro irmão, você estará forte, resignado, porque Deus, Ele te renova, Ele te restaura. Quantas vezes a gente vem para a igreja assim, até mesmo sem ânimo para pregar, mas quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a ministrar a palavra, o Espírito Santo traz um refúgio, o Espírito Santo traz um renovo, o Espírito Santo traz um fortalecimento, e o pastor sai do culto alegre, satisfeito, cantando, porque as suas forças foram renovadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a diferença, meus irmãos, porque o chamado, ele é divino. É Deus que se responsabiliza por aqueles que Ele chama para realizar a sua obra. Mas o pastor tem que ter entendimento que, como diz o texto sagrado, o pastoreio, o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não sejam dominadores de quem for confiar a vocês, mas com exemplo do rebanho. E o pastor, sabendo dessa verdade, porque o livro que nós manuseamos, que é o instrumento, que é o manual do pastor, é a Bíblia Sagrada. Sabendo dessa verdade, ele agora vai cuidar do rebanho com muita responsabilidade, com muito amor. E eu não tenho dúvida que nos anos que o pastor Rubens foi chamado para o santo ministério pastoral, bem como o pastor Moisés, eles têm desempenhado essa função com afinco, com determinação, com amor e compreendendo o chamado. Como já foi dito nessa noite, pastor, meus irmãos, é o Instituto Servo de Deus, e é o Instituto Servo da Igreja. Pastor Rubens veio para essa igreja para servir a esta igreja. E esse servir a igreja envolve compromisso, envolve estudo, envolve aplicação, dedicação, sacrifício. Por isso, igreja, ame o seu pastor. Por isso, igreja, cuide do seu pastor. Por isso e por tantas outras coisas, igreja, ore pelo seu pastor. As batalhas são grandes. E se não for a oração da igreja, se não for o apoio da igreja, se não for como o companheirismo da igreja, para estar ao lado do pastor, o pastor não resiste. Mas por ele entender que esse chamado é divino e que a igreja que está sob os seus cuidados pastorais está lhe apoiando, a obra continua avançando e continuará avançando com o pastor Rubens aqui nessa igreja. Essa é uma palavra de Deus para essa igreja. Essa é uma palavra de Deus para o pastor Rubens. Esta obra há de continuar avançando, crescendo, multiplicando, porque esta obra não é do pastor, esta obra é de quem o chamou para esse ministério. Esta obra é de Deus, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Dito isso, meus irmãos, eu quero convidar o pastor Rubens, sua digna esposa, missionária aqui, pastor Moisés, para subirem aqui, por gentileza, e a sua esposa do pastor Moisés. Esse ato de posse, nós queremos que o pastor Rubens responda aqui algumas perguntas muito práticas. Faz parte da liturgia desse momento, que é um momento glorioso, é um momento sublime, um momento em que a igreja, aqui no campo de Brejinho, está recebendo o seu pastor para amar,
para cuidar, para ajudar ele a realizar a obra de Deus. Eu pergunto, vocês estão de acordo a fazer isso no dia a dia? Os irmãos aqui de Brasília estão de acordo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Agora eu queria que os irmãos ficassem de pé. Toda a igreja ficasse de pé. Toda a igreja. Pastor Rubens, missionário aqui. O pastor Moisés é a missionária Lindalva. Eu pergunto a vocês. A pergunta é especialmente para o pastor Rubens, que é o pastor titular da igreja. Mas o pastor auxiliar também faz parte. Pastor Rubens, você aceita o chamado de Deus para pastorear a igreja do Campo de Brasília? Sim. Pastor Rubens, o senhor se compromete a cuidar desse rebanho, como nos ensina a palavra de Deus aqui no texto de 1 Pedro 5, 2 a 4, e vários outros textos da Bíblia Sagrada, a cuidar desse rebanho? Sim, me comprometo. O senhor se compromete a zelar pela doutrina da palavra de Deus dessa igreja, e assim instruir o povo a andar no caminho do Senhor, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, assim vai depois o povo crescia, porque não se afastava da doutrina dos apóstolos. Promete cumprir essa palavra e zelar por essa doutrina. Toda a minha alma zelarei. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus! Agora eu quero perguntar à igreja, você que está de pé, especialmente os irmãos que fazem parte do campo de Brejinho. Os irmãos aqui de Brejinho aceitam o chamado de Deus na vida do pastor Rubens para conduzir esse rebanho até o tempo que Deus determinar? Se aceitam, digam amém. Amém! Muito bem. Os irmãos ainda prometem, nesse momento tão especial, em que nós estamos aqui celebrando e dando posse ao pastor Rubens, prometem seguir as instruções, as orientações, as doutrinas bíblicas que serão ensinadas e ministradas pelo pastor Rubens? Sim ou não? Sim! Os irmãos prometem amar o pastor Rubens, a missionária Marli, o pastor Moisés, sua esposa, prometem orar por eles e estar ao lado deles, serem os joelhos deles, os braços deles, aonde eles não puderem alcançar os braços que vocês alcançarão. Vocês prometem proceder assim? Levanta o braço e diga amém. Glória a Deus. Então, pastor e igreja, se comprometendo aqui de honrar aquilo que está dito, eu quero, pastor, chegar um pouquinho para frente. Neste momento, eu recebo este rebanho com temor e amor diante de Deus. Sei que esta missão não coopera, mas por chamado. Prometo servir com fidelidade, humildade e dependência do Espírito Santo. Honrarei o legado que queimou esse Senhor, pastor Arimateia Soares e demais pastores que forem passados, e avançarei conforme a direção de Deus. Esta igreja pertence ao Senhor, e tudo será feito para a glória dele. Eu quero pedir ao pastor Zeca e ao pastor Milton, pastor presidente da Assembleia de Deus em Marajá do Centro, que também nesse ato representa a igreja do Micagraça, e o pastor Milton, que é o pastor que auxilia, a passarem para as mãos do pastor Rubens, simbolicamente apenas uma simbologia. Se tivéssemos uma chave aqui, o ideal é que nós tivéssemos uma chave, mas como não tem, nós vamos simbolizar a chave dessa igreja nesta Bíblia. Um ato simbólico apenas. Com essa Bíblia, vocês estarão dizendo que estão passando as mãos do pastor Rubens, a igreja, a
Assembleia de Deus, Campo Brejinho, ligado à Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Se quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. Nós estamos passando esta vida sonora como se fosse a responsabilidade do sobrevivado desta igreja, selar a palavra de Deus, trazendo aqui a mensagem que já foi da comunidade. Agora, o pastor Rubens, missionário Acabim, o pastor Rubens e a missionária Andal, se ajoelhem. Os pastores, todos os pastores aqui, cheguem aqui. Todos os pastores cheguem aqui e ponham as mãos sobre esses homens e mulheres de Deus. E a igreja também levanta sua mão em direção a esses dois casais, a esta família, consagrando esse momento a Deus, porque esse momento é de Deus. O pastor Rubens, o pastor Moisés são de Deus, a igreja é de Deus, nós somos de Deus. Põe as mãos, coloca as mãos. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, presente neste culto, testemunhando este ato de posse, em que nós, como representantes do Senhor aqui na terra, entendendo que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu, estamos aqui neste momento também representando a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, para pedir a tua bênção, ó Pai, a tua graça, ó Pai, o teu poder, ó Pai, sobre a vida do pastor Rubens e sua família, sobre a vida do pastor Moisés e sua família, para que eles conduzam esta igreja na parte dos verdejantes, para que eles conduzam esta igreja aos braços do Pai, para que eles sejam instrumento de Deus neste povoado, neste distrito, neste campo, e que a igreja do Senhor continue crescendo, avançando, marchando, para a glória e o louvor do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, abençoa os teus filhos e abençoa esta igreja, para que esta igreja ame esses homens e essas mulheres, para que esta igreja esteja ao lado deles na realização da obra do Senhor aqui na terra. Assim, meu Pai, nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu, pastor Antônio Valdes Alves Silva, deste ato representando o Budinho, pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da nossa Budinho da CEADEL, declaro empossado como pastor titular desta igreja no campo de Brejinho, pastor José Rubens Souza, e também como pastor auxiliar, o pastor Moisés Ferroz